Olá, meu nome é Luana Raíza e eu vou apresentar aqui um artigo, da disciplina de geoprocessamento. Bom, o principal assunto, aqui vai ser análise espacial de potencialidades para a implantação da cultura de soja no município de Paracatu, Minas Gerais. O nosso principal objetivo, vai ser o mapeamento de áreas de maior aptidão agrícola, para a cultura da soja neste município de Paracatu. A soja, nos últimos decênios, sua produção emergiu como uma atividade econômica de crescimento notável, impulsionada por uma série de fatores. Entre estes, destacam-se o desenvolvimento e a consolidação de um robusto mercado internacional voltado para o comércio de produtos do complexo agroindustrial da soja. Além disso, a soja ela solidificou a sua posição como uma significativa fonte de proteína vegetal, especialmente para atender às crescentes demandas dos setores relacionados à produção de produtos de origem animal, contribuindo ali para este cenário a disponibilização de tecnologias inovadoras desempenhou um papel crucial ao possibilitar uma expansão da exploração da soja em diversas regiões do globo. A localidade, que a gente escolheu aí, o município de Paracatu, que ele tem uma área territorial de 8.231,029 km². E dentre os municípios destacados como economicamente prósperos no cenário do agronegócio brasileiro, Paracatu se sobressai, notavelmente, especialmente na produção de grãos, e com a temperatura ali que varia na maior parte do ano, principalmente na janela agrícola da cultura da soja, entre 18 graus Celsius e 32 graus Celsius, faz ali do município ter uma boa aptidão para essa cultura. Com relação ao solo utilizado, a gente tem aí os latossolos, que são solos profundos e bem temperizados, com percentual de argila que varia entre 15% e 80%. Quando bem manejado, eles tornam ali um dos principais solos para a produção de grandes culturas. Quando se fala em cultura de soja, o que almeja é uma boa produtividade e custo-benefício. E os latossolos, por serem solos de ocorrência em áreas planas, dificilmente ultrapassam uma declividade superior a 7%. Este solo ele tem vantagens em relação a outros solos, pois eles facilitam ali o plantio e colheita mecanizada. Além disso, são solos com declividade que permite a irrigação via pivô central, tornando o solo com melhor resposta para a cultura da soja. Esse estudo ele foi realizado através de aquisição de dados geoespaciais e manipulados no software de Sistema de Informação Geográfica, o SIG. O QGIS, ele possibilita a manipulação tanto de dados vetoriais e matriciais, tornando-se uma escolha versátil para análises espaciais, e aqui foram utilizados os dados geoespaciais provindo do IDS-ZEMA, que é o portal com as principais características geoespaciais do estado de Minas Gerais e de acesso gratuito, que é muito bom. Foram adquiridos os arquivos vetoriais no formato shapefile para as classes de solo, hidrografia, uso e ocupação do solo, manchas urbanas, limite do estado de Minas Gerais e limite dos municípios. A gente também utilizou aqui o processamento e análise booleana.
Essa análise ela é um método utilizado para que haja interação das camadas vetoriais, né, a qual retorna o valor da camada das características determinadas como melhores de acordo com o propósito escolhido. A análise booleana ela é utilizada nesse estudo. A que foi utilizada nesse estudo, né, foi baseada em retornar as classes que apresentam o melhor resultado de cada camada vetorial manipulada para a identificação das melhores áreas, a implantação da cultura da soja. Logo após, né, ali adquirirmos as camadas e inserir no software, um dos primeiros processos foi recortar cada camada para a área de estudo utilizando as ferramentas vetoriais de recorte para a camada do município de Paracatu. Em seguida, elas foram projetadas para a coordenada CIRCAS 2000. As áreas de interesse da classe dos solos foram os latossolos, uso e cobertura da terra, né, foram as áreas com alguma atividade agrícola, como as áreas não urbanizadas e as áreas de preservação permanente de 30 metros para todos os corpos de água, né, e drenagem. A ferramenta de interseção permite a análise de duas camadas, onde coincidem as informações como aptas e de ambas as camadas. Foi construído as APPs pela ferramenta Buffer, que permite a construção de áreas iguais, né, em ambos os lados das linhas de hidrografia. Foram manipuladas pela tabela de atributos das referidas classes, né, a fim de obtermos as características de maior potencial de cada classe e logo em seguida a interseção classe por classe até chegar ao resultado das melhores áreas para a implantação da cultura da soja neste município. Aqui, né, como resultado a gente tem, né, que as classes de solos foram manipuladas pela tabela de atributos, né, que selecionamos ali as classes pertencentes aos latossolos e foram mesclados através da ferramenta mesclar, né, que é uma camada do QGIS, e logo em seguida excluídas as demais classes de solos pela tabela de atributos, gerando aqui a camada de classe de solos, como mostra nessa figura aqui, né, que são essas classes dos solos. Depois dessa delimitação das áreas de APPs, né, pela ferramenta Buffer do QGIS, utilizou-se a interação da camada do município com a camada das APPs, através da ferramenta Vetor, diferença de vetor, que na prática subtrai as áreas de restritas das APPs do limite do município, criando assim a camada sem restrições quanto a essas áreas, né, como mostramos aqui nessa figura, nesse mapa, né. Aqui a gente, para identificação, né, das melhores áreas a ser implantada a cultura da soja, foi feita a análise baseada em áreas que já esteja sendo utilizado por alguma atividade agrícola, como por exemplo áreas agrícolas, pastagem e outras. Essas áreas elas foram selecionadas pela tabela de atributos e mescladas pela ferramenta mesclar feições do QGIS. E logo em seguida as demais feições foram selecionadas e excluídas, né, pela tabela de atributos. E aqui são as áreas que já estão sendo aí utilizadas. Aqui a gente realizou, né, o procedimento para excluir áreas urbanas. Também, né, foi realizado pela diferença entre a camada do município e a camada de manchas da cidade. O processo ele foi realizado através das interações das camadas e critérios utilizados nesse trabalho, né?
aqui, primeiro, né, a gente faz a interseção da camada de hábitos em relação a áreas urbanas com a camada derivada excluída as APPs, gerando uma primeira camada de interação. Logo em seguida, utilizando o mesmo processo de interseção, a gente fez a interação da camada de solos com a camada de uso e ocupação do solo, gerando a segunda camada de interação e, por fim, uma nova interação das duas camadas, né, resultante para gerarmos a camada referente ao mapa das melhores áreas à implantação da cultura da soja no município de Paracatu. Como a gente pode ver aqui nesse mapa. Depois, né, pela tabela de atributos e calculadora de campo que diz, faça a mesclagem da camada resultante e a quantificação em hectares pela calculadora de campos, podendo assim extrair números manipulados e efetuados, né? Que a gente obteve as áreas aptas aí 260.452,8 hectares, né? Que é 32% da área ali que a gente tem em Paracatu. Para concluirmos aqui, a gente percebeu, né, que essas informações das camadas geoespaciais manipuladas em um ambiente de sistema de informações geográficas nos remeteu a informações que facilitam o entendimento do comportamento das áreas estudadas no município e o geoprocessamento aliado às técnicas de processamento foi eficaz, podendo ajudar bastante ali, né, os agricultores na tomada de decisões mais assertivas. Aqui eu coloquei algumas referências, né, bibliográficas utilizadas no trabalho e muito obrigada pela atenção.